Olá, Yuri. E aí, Célico? Então, sobre o que tu vai querer falar hoje? Hoje eu quero falar sobre os velhos mutantes. Ah, tu quis dizer os novos mutantes. Sim, os novos mutantes. Mas eu quis chamar de os velhos mutantes porque, bom, as ideias do roteiro são velhas, a mensagem política do filme é velha e até o próprio filme é velho. Sabia que era pra ele ter estreado em abril de 2018? Abril de 2018? Nossa, uau! Isso foi na outra vida. Né? Tipo, tu lembra como é que tu tava em abril de 2018? Eu ainda tinha esperança. Pois é. Bom, se o filme tivesse chego naquela época, quando os mutantes ainda eram novos, talvez ele até tivesse tido algum impacto. Só que ele foi sendo adiado e acabou chegando agora, mais de 2 anos depois, no meio de uma pandemia. Difícil um filme parecer sombrio no meio da pandemia. Pelo jeito, o contexto importa. O contexto importa. Enfim, por isso que eu chamei de velhos mutantes, porque é uma piadinha, sacou? Tipo, porque eles são... sabe? Velhos. Ah, saquei. Boa, né? Não. Tipo, Yuri, tu já tá falando contigo mesmo. Não força nas piadinhas ruins. Ok. Então, sobre o que tu quer falar hoje? Tá. Então hoje eu quero falar sobre pesadelo e alucinação. E isso tem a ver com os novos mutantes? Sim, isso tem a ver com os novos mutantes. Infelizmente, né? Porque o pesadelo, a cena de pesadelo, ela é um clichê super irritante do cinema de horror, que é usado pra dar um susto fácil no espectador, sem ter que lidar com as consequências daquilo. O roteirista vai lá, cria uma cena apavorante, mirabolante, que faz o que ele quiser, e daí, bum! Fica calmo, gente. É tudo pesadelo, é tudo uma alucinação, não precisa se preocupar. É um truque muito barato, tá ligado? Tipo... Entendi. Mas, na semana passada, tu rasgou elogio pro Lovecraft Country e a série começa com uma cena de pesadelo. Verdade. Mas é uma exceção, sacou? É o clichê sendo colocado a favor da narrativa, pra contribuir com a história, ao invés de tentar trapacear o espectador, que é o que acontece normalmente com esse tipo de cena. Por isso que eu vou dizer apreensivo, eu fiquei apreensivo quando eu percebi que toda a trama e todos os sustos do Novos Mutantes giram em torno justamente de pesadelos e alucinações. 2 dos clichês mais velhos do... Viu por que era bom eu ter usado o Velhos Mutantes? Não era, não. Tá, parei. Parou? Parou mesmo? Tem uma piadinha com a Rita Lee ali no teu monitor, né? Não. Deixa eu ver. Sai, não mexe aí. All those moments will be lost in time. Tô puta, né? Dominarei esta terra! Que delicinha. Sinopse. Depois que um evento cataclísmico destrói sua aldeia, a jovem indígena Dani Moonstar é levada a um hospital bem esquisito. Logo ela descobre que está presa nessa bodega junto com outros 4 jovens cheios de poder. Esse pessoal todo aí é mutante, e também na idade em que os dons especiais começam a aflorar na pele. E os hormônios também. No hospital, eles são tratados e vigiados pela misteriosa Doutora Reis, enquanto tentam descobrir a origem de estranhos acontecimentos que passam a testemunhar nos cantos mais sombrios dessa instituição. Filmes de herói, por via de regra, são quase sempre filmes de ação. O que pode variar é o flerte com outros gêneros. Por exemplo, um filme de herói pode ser um filme de ação com fantasia, ação com ficção científica, com drama, com suspense, mas a proposta do Novos Mutantes é ser um dos raros filmes de herói que veio para explorar o gênero do horror. Agora, para funcionar e conseguir assustar a gente, o cinema de horror costuma recorrer a 2 elementos, vamos chamar assim. A gente precisa torcer pelos personagens e a gente precisa acreditar no perigo que eles estão correndo. Eu achei até que o filme se sai bem numa dessas partes, que é fazer a gente se importar com aquela gurizada. Mas eles não são meio chatinhos, enjoados? É, não, eles são meio chatinhos, enjoados. Mas como o roteiro já estabelece desde o início que eles são adolescentes problemáticos, a gente também não tem como esperar que sejam pessoas fáceis, né? E daí quando eles fazem alguma babaquice, já fica justificado. Eles são só jovens sendo jovens, só que esses aqui têm poderes. Então, além disso, tem uma cena bem inspirada no O Clube dos 5, em que eles se juntam ali todo mundo pra desabafar e explorar as fraquezas emocionais de cada um. É daí que a gente fica sabendo da história e das coisas difíceis que aconteceram no passado desse pessoalzinho. Ah, bom, aí é automático a gente torcer pra eles. Exato. E agora que a gente se importa com esses mutantes e eles estão presos num hospital cheio de pesadelo, deve ter sido fácil fazer a parte de assustar. Mas não foi. Não foi? Não foi. Como eu disse antes, pra assustar, o gênero de terror precisa que a gente se importe com os personagens e que a gente acredite no perigo que eles estão correndo. E o único perigo que parece que essa galera tá correndo aqui é de morrer de tédio. Porque o pessoalzinho desopado. Aliás, se a Doutora Reis queria manter controle sobre eles, por que ela não deu um jogo pra esse pessoal se distrair? Deu um pátio pra eles capinar? Sei lá. Ela nunca deve ter ouvido aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Que daí ela deixa 5 adolescentes mutantes no ócio e quer ficar surpresa quando me aparece o capeta. Então o filme não consegue convencer a gente que tem uma ameaça de verdade. Não, o filme não consegue convencer que tem uma ameaça de verdade. E eu podia te dizer uma lista com todos os motivos do porquê que o filme não consegue convencer que tem uma ameaça de verdade. Bom, tu tá fazendo uma crítica do filme, então se tem um momento apropriado pra dizer essa lista, é agora. Tu tem razão. Bom, primeiro que nada acontece de fato com eles. E quando acontece, parece que não afeta o emocional dessa gurizada. Vai assombração, vem assombração e o pessoalzinho tá sempre, ok. Segundo, que eles estão presos nesse hospital, mas isso não parece que é assim tão ruim. Porque eles estão sempre de boa, ninguém tenta escapar, todo mundo sempre, ok. O pessoal passa o dia coçando os bagos ou tocando uma
na alegria do povo, ali na intimidade dos seus quartos, entendeu? Eles se masturbam. Eles se masturbam. Tem uma hora, aliás, que um personagem conta que ele tocou uma punhetinha 2 vezes no dia, só pelo tédio. O que eu devo confessar que eu achei um toque bem espirituoso do roteiro, já que é bem coisa de adolescente mesmo. Quanto a esse negócio deles estarem presos, agora eu lembrei que tem uma cena em que a Rain, que é a personagem da Maisie Williams, ela mostra pra Dani que tem um jeito de sair do prédio. Não da propriedade, mas do prédio, pelo menos, quando elas querem tomar um arzinho. Então isso também já tira um pouco da atenção deles estarem aprisionados ali. E daí terceiro, mesmo que algum deles fosse pego pela Doutora Reis, a mulher é tão calma, tão complacente, que em momento algum ela nos convence de que seria capaz de fazer algum mal pra algum daqueles moleques. E por mais que eu entenda a opção da nossa querida e brasileiríssima Alice Braga de compor a Doutora Reis como uma mulher fria e distante dos seus objetos de estudo, por causa do roteiro e não da atuação dela, o filme acaba transformando isso num grande blé. E mesmo quando ela exerce algum tipo de ameaça em cima deles, é mais pela burrice dessa gurizada do que pela malvadeza dela. E daí no caso, ao invés de ficar tenso, eu fiquei mais tipo, ah bom, aí tu mereceu também, né, seu tonto. Sem contar que a relação dos poderes dessa molecada nunca fica bem explicadinha. Porque a Eliana, por exemplo, que é a personagem da Anya Taylor-Joy, se ela pode se teletransportar, por que esse diabo de menina não se teletransporta pra fora da bolha de energia que prende eles ali dentro? Se essa barreira energética de alguma forma bloqueia os poderes mutantes, como é que a Dani consegue fazer o que ela faz lá no final do filme? Entende? As incoerências internas da trama também vão minando a tensão que o filme poderia provocar, porque, mesmo que intuitivamente, a gente começa a perceber que, tá, entendi. O roteiro vai inventar qualquer mequetrefe pra fazer o que ele quer fazer, pra salvar os personagens, ou pra manter eles na situação que o roteiro precisa que eles estejam pra chegar onde ele quer chegar. Como se não fosse o suficiente, quando as ameaças finalmente surgem lá no final do filme, os bichos são tudo feitos de computador, numa animação gráfica, assim, artificial da porra, e sem a materialidade, a fisicalidade da gente saber que os monstros estão ali de verdade ameaçando os personagens, a gente não consegue comprar a ideia de que eles são um perigo de verdade. Porque o nosso cérebro fica dizendo, eles não são tudo uns bonecos mal feitos de computador. E ainda mais, qual número que a gente tá mesmo? Eu perdi as contas. Tanto faz, segue o baile. Tá, mesmo se as ameaças fossem bem construídas pela trama, pela direção e até pelos efeitos visuais, o próprio roteiro cria um grande problema que fica sabotando o filme. O que acontece? Lá no início a gente fica sabendo que o passado desses adolescentes foi tão assustador, tão traumático, que quando chega na metade da duração do filme, a gente já tá anestesiado. Porque, gente, tudo que podia acontecer de pior com essas crias já aconteceu fora da tela antes do filme começar. A Eliana passou a infância sequestrada por uma máfia de pedófilos e estupradores de menininha. A Dani viu todo mundo na aldeia dela, incluindo o pai, morrer esmagado. A Rain foi torturada com ferro em brasa por um padre fundamentalista. O Sam matou o próprio pai e todos os colegas de trabalho num acidente com os poderes dele. Esse Zé Bunda aí torrou a própria namorada. Puta merda, né? Pra essa galera aí, o pesadelo no hospital é terça-feira. Ou seja, as ameaças que o filme apresenta pros personagens lá dentro jamais conseguem superar aquelas que a gente já sabe que eles tiveram que enfrentar no passado. Porque nada disso que eu falei é spoiler. Tudo isso é contado nos primeiros 20, 30 minutos de filme, né? Faz parte da premissa da história. Tá, e ao invés de terror, não funciona como suspense? Também não funciona como suspense. A trama não gira em torno de um mistério, não tem pistas, nem conflito de interesses. As coisas acontecem e os personagens estão cagando pro que tá acontecendo e pra descobrir o que é. Imagina assim uma turma do Scooby-Doo, só que numa vibe meio nihilista. A galerinha aqui só parte pra agressão quando aparece os bichos e aperta o cu. Ah, então funciona pelo menos como um filme de ação. Tem... Não. Primeiro, porque tem poucos momentos de ação. Segundo, porque lembra quando eu disse que o filme não explica muito bem a relação dos poderes dos personagens? Pois é, parece que esses mutantes, especialmente a Eliana, só são frágeis quando o roteiro precisa que eles sejam frágeis e são fortes quando o roteiro precisa que de alguma forma eles sejam super poderosos. E isso tira a nossa empolgação de acompanhar uma luta entre os heróis e os bicho, monstro, sei lá o que é aquilo. É um artifício de roteiro que deixa aparente o que realmente é, uma trapaça. E olha que o Josh Boone, que é o diretor do filme, ele até que consegue filmar as cenas de uma maneira bem organizada. Dá pra entender bem quem tá onde em relação ao quê. E é bem importante numa cena de ação a gente entender a disposição espacial e os objetivos dos personagens, né? Porque pra ser divertido e empolgante a gente tem que entender o que tá acontecendo. Só que esse esforço acaba indo todo pelo ralo, porque quando chega no final a cena de ação que tem ali é completamente genérica. É aquele corre, explode, grita, corre, explode, grita, corre, explode, grita. Menina ataca a espada, bicho vem pra cima, garoto explode o troço, bicho vai pro lado. Por que o menino brasileiro tá sem roupa?
E nem o feijão com arroz esse filme faz direito, porque ele deixa de lado a coisa mais bacana que tem nas cenas de ação dos filmes X-Men, que é o uso criativo e as combinações de poderes dos mutantes. Aqui não, eles vão pra luta um de cada vez, usam os dons deles da maneira que a gente já conhece, não tem trabalho de equipe, não tem criatividade, nada que a gente olhe e fique, que interessante isso aí. E não adianta ficar dando volta. O Novos Mutantes é um filme que quer ser um filme de terror, e ele nem esconde isso, ele tem todos os clichês do gênero. Tem o personagem que ouve um barulho e vai lá investigar, tem os jump scares, que são aqueles barulhos altos que dão um susto na gente, tem inclusive aquilo que eu falei no começo do vídeo, que são os pesadelos e alucinações, um puta clichê dos filmes de terror. Né? Porque não era o suficiente, o filme tinha que pegar um dos clichês mais preguiçosos do gênero e transformar ele no mote da história. Ah, mas pelo menos a ideia de trazer os mutantes para um hospital psiquiátrico é nova. Não é não. Essa ideia já foi explorada antes no seriado Legion, que conta a história do filho do professor Xavier, e é uma das melhores coisas que já se fizeram pro audiovisual dentro do universo dos X-Men. Se não, a melhor. E a representatividade? Eu ouvi falar que tem um casal de lésbica no filme. Ah, isso tem. E eu achei bem fofo. Também curti que o filme não fica dando volta e sugerindo só nas entrelinhas. Tem cena de romance, tem cena de beijo, tem toda uma normalização do romance lésbico que eu achei bem bacana. Mas acontece dentro de um filme tão apático que no final a impressão é que esse romance LGBT aconteceu dentro do armário, como acontece em qualquer outra produção de Hollywood. Nesse ponto, as metáforas com a descoberta sexual que tinham nos primeiros filmes dos X-Men, aqueles lá do começo dos anos 2000, pra mim, eles faziam mais pela causa LGBT com aquelas alusões do que esse Novos Mutantes faz aqui, mostrando tudo que tem que mostrar. E tem mais. Mas... Você já ouviu falar de um filme chamado O Homem que Matou Don Quixote? Irrelevante, tu vai me falar o que tu quer falar sobre ele de qualquer jeito. Vou mesmo. Então, esse filme é do diretor Terry Gilliam, que pra quem não conhece foi um dos Monty Python, aquele famoso grupo de humor da Inglaterra. Ele também dirigiu filmes como Brasil, Os Irmãos Grimm e Os 12 Macacos. Em 1998 o cara começou a produzir um filme sobre o Don Quixote, e as filmagens começaram em 2000, com o ator Jean Rochefort e o Johnny Depp à frente do elenco. Porém, já nos primeiros dias de filmagem aconteceu uma enchente que inundou o set de filmagem. O Jean Rochefort precisou se afastar por causa de um problema de coluna, o Johnny Depp saiu em seguida e o filme foi dado como cancelado. Amargando um prejuízo de milhões, os produtores passaram os direitos do projeto para a seguradora, com quem eles ficaram até 2006, quando então o Terry Gilliam conseguiu de volta os direitos do roteiro e aí chamou o Robert Duvall e o Ewan McGregor para substituir o Jean Rochefort e o Johnny Depp. Tudo parecia que ia dar certo dessa vez, mas aí cortaram o financiamento do filme e o projeto voltou para a gaveta por mais 8 anos. Foi só em 2014 que o Terry Gilliam conseguiu outros produtores. E aí ele chamou o John Hurt e o Jack O'Connell para substituir o Robert Duvall e o Ewan McGregor, que tinham substituído o Jean Rochefort e o Johnny Depp. Faltando dias pro início das filmagens, o John Hurt ficou sabendo que estava com câncer e 2 anos depois, o ator morreu. Sem o John Hurt, os produtores largaram de mão o filme. Só a Amazon ficou do lado do Terry Gilliam, que foi atrás de um novo produtor, que ele acabou encontrando em Portugal, um carinha chamado Paulo Branco, que era conhecido por ser muito caloteiro. Aí o Terry Gilliam contratou agora o Michael Palin e o Adam Driver para os papéis principais, substituindo o John Hurt e o Jack O'Connell, que tinham substituído o Robert Duvall e o Ewan McGregor, que tinham substituído o Jean Rochefort e o Johnny Depp. Mas o tal Paulo Branco nunca conseguiu o dinheiro que ele prometeu, a Amazon largou de mão o projeto e o tal produtor caloteiro ainda demitiu o Terry Gilliam do filme. Aí, puto da vida, o Terry Gilliam cagou pro Paulo Branco e fez a maior gambiarra do mundo, juntando pelo menos uns 5 países para produzir essa bodega. Aí o Michael Palin desistiu e ele contratou o Jonathan Pryce, substituindo assim o Michael Palin, que estava substituindo o John Hurt, que estava substituindo o Robert Duvall, que estava substituindo o Jean Rochefort. Por algum milagre, o Adam Driver ficou. E quando o troço finalmente ficou pronto, o Paulo Branco foi lá e processou o Terry Gilliam pelos direitos do filme, em vários dos países que tinham ajudado a produzir o negócio, que era para estrear no Festival de Cannes em 2019. Mas aí o Paulo Branco também entrou com uma liminar contra o festival pedindo para não exibir o filme, o Terry Gilliam sofreu um derrame uns dias antes da estreia, o festival exibiu o filme de qualquer jeito, aí saíram as decisões judiciais e por fim, os direitos do Homem que Matou Don Quixote ficaram com os trambiqueiros do Paulo Branco. E ainda por cima, o Terry Gilliam agora tá devendo uma grana federal pro cara. E sabe o que é pior nisso tudo? O filme é ruim. Uau. Pois é. Não digo uau. O que isso tem a ver com os Novos Mutantes? Tem a ver que os Novos Mutantes só foi adiado pra reescrever o roteiro e mudar um pouco o tom do filme. E depois, claro, por causa da pandemia, mas daí isso adiou 2020 de todo mundo. Ponto é, nem os perrengues de produção desse filme são novos. Eles já aconteceram antes de maneira bem mais interessante, como eu acabei de contar aí nessa historinha, que foi baseado num resumo muito bem feito aí pelo Pablo Vilaça no Twitter dele. E é por isso que, como eu disse lá no começo, o mais apropriado seria chamar esse filme de... Não diz. Eu vou dizer. Eu vou me embora, eu tô avisando. Os Velhos Mutantes. Merda. Enfim, é por isso que na cotação de Yuris o filme ficou com... 2 Yuris. Oh, que amor, tu insistiu nessa coisa ridícula de contar a nota do filme com a tua cabeça. Olha quem voltou. Não me testa.
E você? Acha que os Novos Mutantes envelheceram mal? Acha que eu falei besteira? Não? Deixa aqui então nos comentários. Também sugere o que você quer mais que eu comente. Deixa a sugestãozinha aqui embaixo que eu. Até a próxima. A gente volta pra comentar. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu apoio. Até a próxima, seus lindos. Ó.